Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, o podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Antes de mais nada, antes de começar as notícias do dia, nós da equipe do Cripto Fácil, do Cripto Minuto, gostaríamos de lhe desejar um feliz ano novo, um feliz 2023, que seja um ciclo ainda melhor do que foi o ciclo anterior e que, estando no bull market ou no bear market, a gente vai estar aqui com vocês. E agora sim, indo direto para as notícias de hoje, o fundador e CEO da exchange de criptomoedas FTX, que está em um processo de recuperação judicial, deve se declarar inocente em audiência que vai ocorrer nesta semana. O Sam Bankman-Fried, que é o SBF, enfrenta acusações de arquitetar e liderar um grande golpe promovido por meio de sua exchange. Além disso, é acusado de má gestão dos fundos de clientes, fraude eletrônica, entre outros diversos crimes. De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, fontes disseram que a expectativa é que ele, com o SBF, se declare inocente de 8 crimes na audiência no Tribunal Federal em Manhattan, que deve acontecer hoje, no dia 3 de janeiro, ou então nos próximos dias dessa semana, logo na sequência. A estratégia de declarar-se inocente é bastante usual, normal, em casos desse tipo, segundo alguns especialistas escutados pela reportagem. Essa jogada, esse movimento, dá ao réu um pouco mais de tempo para explorar possíveis defesas legais e factuais. Além disso, uma declaração de inocência daria início a um processo de descoberta, deixando mais claro para a defesa de Bankman-Fried quais são as evidências que o governo tem contra ele de fato. Mas nada impede que, posteriormente, a SBF se declare culpado por algum ou por todos os crimes pelos quais enfrenta acusações. Se ele chegar a um acordo com as autoridades ou então constatar que é improvável que uma defesa seja bem sucedida, ele pode voltar atrás e se declarar culpado para tentar atenuar a sentença. Os outros réus, no caso, que investiga as ações da SBF à frente da FTX e da empresa irmã Alameda Research, optaram pela declaração de culpa. Tanto a Caroline Ellison, que é ex-presidente executiva da Alameda e ex-namorada do SBF também, quanto Gary Wang, que é o diretor-chefe de tecnologia da FTX, se declararam culpados das acusações de fraude. A partir disso, firmaram acordos de cooperação com os promotores. Fazendo uma analogia com o Brasil, seria algo como a delação premiada. Então, justamente por isso, o SBF deve se declarar inocente para saber o que os outros dois já delataram sobre ele e, consequentemente, o que o governo já tem de prova concreta contra ele. Vale ressaltar que o SBF entrou no acordo com o governo, pagou fiança e está aguardando o julgamento final em prisão domiciliar na casa dos seus pais. Continuando, o Cripto em 1 Minuto de hoje, se tornou público que a MicroStrategy fez a sua primeira venda de Bitcoin. A MicroStrategy, para quem não conhece, é uma empresa de inteligência de negócios que hoje em dia é uma das maiores baleias de Bitcoin do mundo. E eles revelaram que venderam parte de seu estoque de Bitcoin no último dia 22 de dezembro. Foi a primeira venda que a empresa realizou desde que começou a adquirir o Bitcoin em agosto de 2020. Embora a empresa tenha posteriormente comprado mais Bitcoin, a venda desafiou a sua promessa de nunca vender nenhuma parte de seu estoque de Bitcoin. Então, por que a empresa resolveu vender parte de seu estoque, ainda que tenha comprado mais do que vendeu em seguida? O motivo da venda, de acordo com um documento registrado na CVM americana, na SEC, a justificativa foi puramente fiscal. A MicroStrategy vendeu 704 bitcoins e realizou prejuízo com a operação, mas esse prejuízo serviu para compensar lucro que a empresa teve em outras áreas. Então foi simplesmente fiscal a justificativa. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, é um caso que serve como alerta. Um dos principais desenvolvedores do Bitcoin, o Luck Dasher, afirmou ter perdido basicamente todo o seu Bitcoin como resultado de um hack que ocorreu pouco antes do ano novo. Em uma postagem publicada no dia 1º de janeiro no seu Twitter, no seu perfil pessoal do Twitter, o desenvolvedor disse que os supostos hackers obtiveram acesso à sua chave PGP, Pretty Good Privacy, o significado, que é um método de segurança comum que usa 2 chaves para obter acesso a informações criptografadas. Na thread no Twitter, ele compartilhou o endereço de carteira para onde parte dos bitcoins roubados foram enviados, mas não revelou o montante total de bitcoin que foi roubado. Ele publicou inicialmente assim: minha chave PGP está comprometida e muitos dos meus bitcoins foram roubados. Não tenho ideia de como. Ajude-me, por favor. Logo na sequência, ele publicou que era para esquecer muitos dos meus, porque foram basicamente todos.
E no momento que o artigo foi escrito, né, que a gente toma por base para puxar aqui para o Cripto Minuto, um artigo do Cointelegraph Brasil, o endereço da carteira em questão mostrava 4 transações realizadas no dia 31 de outubro, totalizando 216,93 bitcoins aproximadamente. Em preço atual, em dólar, dá cerca de 3,6 milhões de dólares. Ele disse que não tinha ideia de como os invasores obtiveram acesso à sua chave, embora alguns membros da comunidade tenham apontado para uma possível conexão com a postagem anterior dele, publicada no último dia 17 de novembro do Twitter, que observava que seu servidor havia sido comprometido por novos malwares e backdoors. Ele respondeu que não fazia muito sentido porque um servidor não conseguiria acessar a máquina dele e sim a máquina dele e o servidor. Mas de qualquer forma, esse caso chama muita atenção porque um dos principais desenvolvedores do Bitcoin Core teve a sua carteira hackeada. Então muitas pessoas da comunidade ficaram no debate da melhor forma de guardar, de custodiar a sua cripto, de custodiar o seu Bitcoin, e tá tendo um debate muito grande agora. Essa foi a notícia. Agora eu vou dar a minha opinião pessoal para você, opinião do Paulo Aragão. Você quer custodiar o seu Bitcoin? Você quer custodiar a sua cripto de uma forma segura e com um setup bastante simples? O ideal seria você ter uma Trezor, você ter uma Ledger, que é uma hard wallet, uma carteira física desconectada da internet, e guardar as palavras seed, que são as palavras backup, em um metal, em uma cripto estilo da vida, que é onde você consegue anotar ali no metal as suas palavras de backup, então não vai molhar, não vai pegar fogo, não vai acontecer nada. Então esse é um setup bastante simples e bastante eficaz. Nesse caso, por exemplo, ele não teria sido roubado se ele tivesse uma carteira física. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia na primeira edição, no primeiro episódio dessa nova temporada, desse nosso novo ano. E é isso. Muito obrigado e até amanhã. Valeu. Até amanhã.